Fala pessoal, beleza? Vocês também estão legais, tranquilos, de boa? Então tá, ó, seguinte. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre uma espécie de raio-x aí de atualidades, de alguns tópicos que eu, Ricardo, né, professor de Geografia e atualidades aqui do curso, penso que são significativos e importantes para vocês, tá? Lembrando, pessoal, não é uma aula muito aprofundada, né, nem há tempo hábil para a gente conseguir fazer isso, mas são mais algumas dicas de alguns temas aí relevantes para vocês se aprofundarem e pegarem aí os principais conceitos. Professor, tenho certeza, vai falar da guerra Rússia-Ucrânia. Cara, Rússia-Ucrânia, eu vou colocar assim como obrigação de vocês, né? Então entender da onde que veio o conflito, toda a disputa. Cara, isso tem que pertencer, né? Porque obviamente vai ser um tema muito explorado aí nas principais provas, vestibulares, já caiu no Enem, por exemplo, né? 2022. Mas vamos pensar em temas um pouco além aí, um pouco além dessa questão aí da guerra Rússia-Ucrânia. O primeiro tema, pessoal, que eu separei para vocês está ligado à questão do acordo Mercosul e União Europeia. Para vocês terem uma noção, pessoal, esse acordo ele vem sendo costurado desde a década de 90, quando Fernando Henrique Cardoso ainda era o presidente do Brasil. Ele foi anunciado pelo governo Bolsonaro, só que eu diria com uma certa precipitação. Por quê? Porque para finalizar esse acordo, você precisa de uma autorização de todos os parlamentos, não é do primeiro-ministro, hein, nem do presidente, mas do parlamento de cada um dos países, tanto do Mercosul como da União Europeia. Hoje, pessoal, a gente coloca a União Europeia com 27 países, são 27 países aí, membros da União Europeia, e o Mercosul é meio complexo, né? Por quê, professor? A gente tem, de fato, 4 membros, porém, nós temos a Venezuela, que é um membro, só que está afastada desde os anos 2010, porque não respeita a democracia e os direitos humanos, embora, pessoal, um tema bem atual também, a Venezuela está sendo cogitada para voltar para a organização nesse momento, e tem a Bolívia também que está em processo de adesão, e muito possivelmente pode ingressar no bloco ainda esse ano, tá? Ainda em 2023. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Esse acordo ele prevê, pessoal, na prática, um livre comércio entre essas duas organizações. Ou seja, o Mercosul ele vai poder colocar os seus produtos livremente no mercado europeu e a União Europeia vai poder colocar os seus produtos sem barreiras alfandegárias, sem pagar impostos, no mercado do Mercosul, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, tá? Professor, esse acordo ele já foi finalizado? Não. Por quê? Eu diria que existem resistências dos dois lados. Brasilzão, pessoal, vou colocar o Brasil, mas entendam o Mercosul como um todo, né? Por que a União Europeia ela quer fechar esse acordo com o Brasil? Porque se a União Europeia, até colocar aqui para vocês, ó, se a União Europeia, pessoal, fechar esse acordo com o Brasil, ela vai poder colocar os seus produtos industrializados, os seus produtos manufaturados, que via de regra são mais competitivos que os produtos do Mercosul, sem impostos, o que seria sensacional para eles. Cara, querendo ou não, o Brasil tem 203 milhões de habitantes, a Argentina tem mais de 40 milhões, Uruguai e Paraguai somando dá uns 10 milhões. Então a gente está falando, pessoal, de acesso ao mercado de quase 250 milhões de pessoas sem pagar imposto. Pô, cara, sensacional para uma União Europeia que está perdendo influência na América Latina, está perdendo influência na África e precisa restabelecer parcerias. Só que, ao mesmo tempo, a gente sabe, pessoal, que o Mercosul ele é fortíssimo com os seus produtos primários, né? Os seus produtos primários. Pô, a gente pode colocar, pessoal, um destaque, por exemplo, a soja brasileira, a carne brasileira, a laranja brasileira, a Argentina, pessoal, produção de trigo, produção de carne. Só que, de novo, né? A União Europeia quer proteger os seus agricultores, os seus pecuaristas locais, e fala assim, ó, União Europeia, o Mercosul, aliás, infelizmente, não posso fechar um acordo de livre comércio com vocês, porque eu vou destruir os meus agricultores locais. E o Mercosul, União Europeia, não posso fechar um acordo de livre comércio com vocês, porque senão eu vou destruir a minha indústria nacional. Ou seja, pessoal, na prática, o que a gente percebe é que existe um extremo protecionismo dos dois lados, tá? Dos dois lados. O Brasil, o Mercosul, não quer, pessoal, quebrar os seus produtos industrializados locais e a União Europeia não quer que os produtores locais sejam quebrados.
e aí cada um vai utilizar os seus artifícios. O Lula, o Brasilzão, né? Nesse momento, pessoal, está na liderança do Mercosul. E aí o Brasil coloca, olha, o Mercosul está voltando a se industrializar, a gente está crescendo de novo economicamente, segundo palavras do Lula, claro, né? Está se industrializando e tal. A gente precisa proteger a nossa indústria nacional. Então, eu só fecho o acordo Mercosul-União Europeia se vocês colocarem, galera, como um dos objetivos que todos os produtos que forem comprados pelos governos do Mercosul sejam nacionais. Ou seja, o Brasil, sei lá, vai fazer uma compra para as escolas públicas brasileiras, tá? Essa compra não pode vir da União Europeia, tem que vir de produtos brasileiros como forma de incentivo à nossa indústria nacional. A União Europeia não quer isso, quer vender, inclusive, para a esfera pública. Em compensação, a União Europeia, ela não pode falar, olha, Mercosul, então, eu sei que a agricultura de vocês é muito mais produtiva, né? Então eu não posso deixar os produtos do Mercosul entrar livremente, senão quebro meus produtores locais. Seria uma forma de protecionismo muito exagerado. Então, o que a União Europeia, ela coloca como argumento? Então, sabe como que é, né, Brasil? Brasil principalmente, tá? Mas a Argentina também, né? Eu queria muito, sabe? Nossa, amo fechar acordo de livre comércio com vocês. Mas nós, europeus, nós somos muito preocupados com as questões ambientais, com as questões de defesa de povos minoritários. E, galera, convenhamos, os dados brasileiros, eles só pioram nos últimos anos, em relação à preservação da Amazônia. É fato, pessoal, que no primeiro semestre de 2023, a gente melhorou os dados da Amazônia, mas piorou os do Cerrado, tá? A gente melhorou, né, quase 40% aí, redução do desmatamento da Amazônia, mas pioramos quase 20% no Cerrado. Mas, enfim, né, estamos melhorando. Na Amazônia, pelo menos. Aí o que a União Europeia fala? Olha, nós europeus, nós somos muito preocupados com essa parte climática, né, com essa parte ambiental. E se a gente fechasse um acordo de livre comércio, a gente incentivaria a agricultura e a pecuária do Mercosul. Ou seja, incentivaria o desmatamento da Amazônia e também o desrespeito aos povos originários. Povos indígenas, quilombolas, caiçaras, ribeirinhos. Então, pensando nessa pauta socioambiental, a gente não vai fechar o acordo com o Mercosul. O que a União Europeia quer, pessoal? Cláusulas. Fala assim, Brasil, se você desmatar mais do que o permitido, a gente rompe o acordo, a gente sobretaxa seus produtos e coisa que valha. Lembrando, pessoal, que vários agrotóxicos utilizados pelo Brasil são proibidos na União Europeia também. E existe uma questão também de hormônio na carne do frango, na carne da vaca também, que tem uma certa legislação da União Europeia. É óbvio, pessoal, que é o migué, uma forma de protecionismo ao setor primário da União Europeia. E dentro desse papo, a França e a Alemanha são as principais lideranças que querem um boicote aos produtos brasileiros. Ou seja, cada um quer pensar no seu lado. O Brasil quer exportar os seus alimentos, mas proteger a indústria nacional, enquanto a União Europeia quer exportar suas indústrias, seus produtos manufaturados, mas protegendo a sua agricultura nacional, tá? E, óbvio, pessoal, usando como base, né, a questão de defesa do meio ambiente e também dos povos originários. Outra questão, pessoal, acho que é bem significativa para a gente, é a questão meio que da mudança do que tá passando os BRICS. Uma mudança dos BRICS. Os BRICS, né, que para quem não sabe, pessoal, Brasil, Rússia, Índia, China e S de South Africa está passando a ser um bloco geopolítico de oposição. Opa, quase caí aqui. Oposição ao G7. Como assim, professor? Os BRICS, quando eles surgiram, é um acrônimo, né? Brasil, Rússia, Índia, China e S de South Africa, dos chamados, os ditos países emergentes. Os países que, na prática, né, quem deu esse nome foi uma agência de investimento chamada de Goldman Sachs. Assim, os investidores do mundo, vocês querem ganhar dinheiro? Então invistam no Brasil, na Rússia, na Índia, na China e South Africa. Na verdade, South Africa veio só depois, tá? Inicialmente era só os 4, chamados países baleia. A África do Sul vem depois, a convite da China, interessada no minério dos sul-africanos, tá? No ouro, tal, mas enfim, né? Interessada aí bastante na África. BRIC significa tijolo, que são países que estão edificando o seu crescimento, países que estão se tornando países desenvolvidos. Ou seja, invista que vai trazer sucesso financeiro. Eles gostaram, pessoal, tanto dessa denominação que eles passaram a fazer reuniões periódicas. Depois convidaram o S de South Africa
E, inclusive, hoje, a gente tem até um banco, pessoal, um banco chamado de NDB, né? Que é um banco que empresta dinheiros para projetos de desenvolvimento, superação de crises econômicas e tal, né? Só que os BRICS, eles nunca foram um bloco econômico, um bloco militar. Eu diria que são países, pessoal, que realizam reuniões porque tem características ali econômicas relativamente parecidas, visto que são países com território grande, com bastante recurso natural, com bastante população, e não são países desenvolvidos, pelo menos não socialmente, e eles gostaram, né, dessa denominação. Mas existem divergências, pessoal. Por exemplo, a Índia tem rivalidades com a China por disputas territoriais, a China, inclusive, embora esteja mais próxima dos russos, mas também tem rivalidade, pessoal, e disputas territoriais. E Rússia, Índia e China são países que têm armas nucleares. Cara, convenhamos que Brasil e South Africa, África do Sul um pouco menos, né? Mas o Brasil sempre se notabilizou por um pacifismo nas relações geopolíticas internacionais. Então existem similaridades, são países baleia, países grandes, mas com sensíveis diferenças geopolíticas. Pois bem, pessoal, pós-guerra, Rússia e Ucrânia, a gente teve um aumento dessa bipolaridade mundial. Do Oriente, né, liderado por Rússia e China, e do Ocidente, liderado pelo G7. O G7 é o grupo das 7 economias mais desenvolvidas do mundo. Estados Unidos, Japão, Alemanha, Itália, né, França e por aí vai, tá? Reino Unido e Canadá. Pois bem, pessoal, os BRICS estão organizando uma reunião para 2023, inclusive na África do Sul, que a proposta é a possível entrada, até colocar para vocês aqui, ó, possível entrada de mais 22 a 44 países, falando em uma novíssima ordem mundial. Segundo China e segundo Rússia, o que os BRICS eles vão se tornar? Eles vão se tornar a voz dos emergentes. Então, a Rússia fala muito isso e a China também, né? Olha, nós temos hoje o mundo comandado pelo G7. Então, os Estados Unidos quer se colocar como uma potência unipolar, ele que decide as coisas, quais vão ser as sanções e por aí vai. O mundo não pode mais ser assim. Então, hoje a gente tem que ter uma organização que seja uma contraposição ao G7. O G7 não é um grupo dos países desenvolvidos que querem ditar as regras do mundo? Cara, populacionalmente, até do ponto de vista de PIB, se a gente somar todos os países em desenvolvimento e os países emergentes, dá uma população maior e uma grana, né, um dinheiro maior que os países desenvolvidos. Essa é a ideia dos BRICS. Ser um bloco, pessoal, agora de contraposição ao G7, de oposição ao G7. Uma disputa, né, quase, entre desenvolvidos e emergentes. O BRIC ele vem mudando a sua figura. Só que aí, de novo, lembra que eu falei, né? Existem divergências políticas e geopolíticas dentro do bloco. Índia e Brasilzão, pessoal, convenhamos que não tem nada contra o G7. A gente mantém boas relações com a Rússia, com a China, mas também com os Estados Unidos, com a União Europeia. A Índia, querendo ou não, pessoal, faz parte de uma aliança chamada de Quad, que é uma aliança militar que está ali junto com os japoneses, australianos e os Estados Unidos. A Índia mantém boas relações também com o G7. Então, dentro dessa proposta, Rússia, China, querem fazer, pessoal, uma abertura dos BRICS, aceitação de novos membros de maneira descarada. Vamos ter com a entrada, pessoal, possível de Argentina, Bolívia, Venezuela, Irã, Arábia Saudita, Egito, Indonésia, Malásia, qual mais país aí? Emirados Árabes Unidos, tá? Vários países para ser uma oposição grupo dos emergentes, enquanto Brasil e Índia são um pouco mais reticentes com isso. Mas é fato, pessoal, possivelmente teremos a entrada de mais membros. Professor, uma dúvida, se entrar mais 22 membros, vai ser BRICS? Não, não vai ficar, tá? Vamos colocar BRICS mais. Relaxa que você não vai ter que decorar todas as letras aí dos BRICS. E outro ponto, pessoal, que acho que é sensível para vocês, tá ligado a uma disputa pelo chamado Mar da China Meridional. É o Mar da China Meridional. É uma região, pessoal, que fica meridional, para quem não sabe, significa sul, então você pode encontrar como o Mar do Sul da China também, sem nenhum problema,
que é uma região disputada entre vários países. É uma região que hoje passa 1/3 de todo o comércio mundial, 1/5 de toda a pesca que acontece no mundo acontece no Mar da China Meridional e existem disputas, inclusive reservas, de combustíveis fósseis. Pois bem, pessoal, a China alega que por motivações históricas, por sempre ter feito comércio ali, por ter dominado uma série de ilhas ali, que eles merecem toda aquela área do Mar da China Meridional. Só que existem outros países, como o Vietnã, como Malásia, como o Brunei, como a Indonésia, como as Filipinas principalmente, que nesse momento é o principal rival dos chineses, que falam, não, imagina, pô, também mereço uma parte desse território. A ONU já julgou isso em 2016 e deu ganho de causa para os outros países, alegando, pessoal, que todos os países merecem pelo menos 200 milhas náuticas do litoral até o meio do oceano de área de exploração, de combustíveis fósseis, de pesca e por aí vai. Os navios chineses expulsam navios pesqueiros de outros países e principalmente navios aí de petróleo. A China, inclusive, ela pega áreas de recifes e corais, faz ilhas artificiais e instala ali bases militares, entende? Só que, de novo, pessoal, sempre que tem a China avançando de um lado, ainda num território super importante, tem os americanos fazendo a contraposição de outro. Os Estados Unidos firmaram, só nos 2 últimos anos, 6 bases militares nas Filipinas, vem se aproximando também do Vietnã, e querendo ou não, pessoal, os Estados Unidos, ele desenvolveu uma aliança chamada de Aliança AUKUS, formada por Austrália, UK, ó, de Reino Unido, Reino Unido, e US de United States. Cara, para que serve essa aliança AUKUS? Para vistoriar as atividades chinesas no Mar da China Meridional. É simples assim, tá? Inclusive, os Estados Unidos repassaram submarinos nucleares, não com arma nuclear, mas com combustível nuclear, para vistoriar, para a Austrália conseguir vistoriar as atividades chinesas, nesse que hoje é um dos pontos mais importantes do mundo. De novo, pessoal, Filipinas, com dezenas de milhares de militares americanos, Vietnã se aproximando dos Estados Unidos e a China com esse anseio imperialista, principalmente no Mar da China Meridional, numa região tão importante do mundo, é tema que pode muito cair na sua prova, hein? Comércio, 1/3. Pesca, 1/5 e enormes reservas, ainda nem todas comprovadas e estudadas, de combustíveis fósseis, gás natural e petróleo. Beleza, pessoal? Tamo junto? Então, ó, tira um print aí, por favor. Espero que vocês tenham entendido, pessoal, e tamo junto. Beijos, abraços e tchau, tchau.